A é rápida, nós gostaríamos de contar com um pouquinho da atenção dos senhores, porque existe uma visão muito limitada do que nós somos. Eu acredito que os senhores se surpreenderão ao final desses 20 minutos, quando nós apresentaremos aquilo que fazemos e citaremos quais são os óbices, né? Foi aqui o que nos motivou a vir aqui, no convite do senador Collor. Bom, eu sou superintendente do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo. A gente já trabalha no setor há 32 anos. Eu convivo nos últimos 18, 20 anos muito próximo da Infraero. Queria inicialmente registrar aqui a admiração que tenho pelos executivos que lá labutam e que lutam muito contra amarras que muitas vezes os impedem de serem mais ágeis e terem respostas mais adequadas às necessidades do país, né? A Infraero precisa urgentemente de um regime, a exemplo que tem a Petrobras, que lhe dê mais autonomia, mais velocidade, porque o que nós vimos aqui, aqui o presidente transmite os parabéns, mas o fato é que a empresa ela sofre por amarras legais que eu que conheço muitos dos executivos da Infraero, vejo a frustração de quererem executar ainda mais e muitas vezes verem-se amarrados, né, por legislações. Bom, o Brasil conta hoje com 173 empresas registradas na ANAC, empresas de táxi aéreo. Nós temos 1.237 aviões dos diversos modelos, desde pequenos monomotores a jatos transcontinentais, operando em empresas de táxi aéreo. Nós temos 325 helicópteros trabalhando em serviços diversos, muito concentrado na operação de petróleo, apoio à indústria de petróleo brasileira. Nós transportamos 1.500.000 passageiros por ano, temos 80 mil empregos diretos e indiretos envolvidos no setor de táxi aéreo no Brasil e geramos em torno de 1 bilhão de impostos ano. A integração do país ela é muito dependente do táxi aéreo, né? Comentou-se aqui em torno de 400 aeronaves hoje operando no transporte aéreo regular, se eu não me engano, 400 aeronaves. Vocês viram ali, nós temos 1.237 aviões operando em táxi aéreo. Eu só estou citando táxi aéreo. Existe um outro segmento da aviação brasileira, que é o transporte aéreo executivo, ou seja, o avião particular, que também é fortemente dependente daquilo que nós oferecemos a eles em termos de infraestrutura de solo, manutenção e etc. Então, a integração do país ela só acontece porque companhias de táxi aéreo e operadores privados cruzam o Brasil de norte a sul, como vocês vão ver ali no mapa que a gente vai comparar a nossa abrangência com o que faz o transporte regular. O táxi aéreo atende majoritariamente a executivos, autoridades e público em geral, viabilizando atingir-se diversos pontos do país ainda não cobertos pela malha de voos da aviação regular. Não sei se os senhores sabem, mas o transporte aéreo regular tem agregado muitos passageiros que viajam a lazer. Recentemente eu ouvi deles próprios que quase metade dos passageiros, em muitas linhas regulares, quase a metade viaja a lazer. 80% dos nossos passageiros viajam a trabalho e gerando empregos para essas pessoas que vão viajar a lazer. Então, é importantíssimo em países desenvolvidos esse setor táxi aéreo e aviação executiva é diferenciado e recebe um tratamento especial pela capacidade que tem de gerar empregos e riqueza. 1/3 do PIB brasileiro, para não ficar lendo muito texto, 1/3 do PIB brasileiro é gerado pelas grandes corporações que utilizam o táxi aéreo e aviões executivos para o seu dia a dia. Não há como essas grandes corporações fazerem o seu trabalho de gestão, de identificação de novos sítios e polos industriais sem utilizar o transporte aéreo executivo. A maior parte das aeronaves da aviação executiva são utilizadas para negócio, já disse isso aqui aos senhores. O transporte de passageiros através da aviação geral viabiliza novos projetos que, por fim, facilitam a fixação de populações em suas regiões de origem. Carajás não existiria se antes não pousasse lá uma companhia de táxi aéreo. A Uzi Minas nasceu junto com uma das maiores companhias de táxi aéreo brasileira, aliás, a maior, porque não havia como chegar em Ipatinga,
Hoje você vai rapidamente, mas naquela época, primeiro chegou uma companhia de táxi aéreo. Recentemente, a Fiat Automóveis inaugurou uma fábrica em Goiânia, se eu não me engano o nome da cidade, próximo a Recife, e só se viabilizou isso porque a Fiat tem um jato executivo que faz o transporte dos seus principais dirigentes para a Argentina, para Recife, para Brasília e etc. Não há como fazer um negócio desse porte e gerir o negócio se você não utilizar o transporte aéreo executivo. Nesse sentido, o governo vem envidando esforços para a despolarização da indústria nacional, procurando expandi-la para fora de grandes centros urbanos. O único meio de transporte para chegar a esses destinos, com agilidade exigida no meio corporativo, é a aviação executiva. Ali, vocês podem ver, né, nós temos no Brasil, na aviação, uma divisão, a aviação civil e a aviação militar. Logo abaixo, na aviação civil, olha o tamanho da aviação geral e o tamanho da aviação comercial ali destacada à direita. A capacidade da companhia aérea comercial é limitada a 130 aeroportos aproximadamente, enquanto nós atingimos aí quase 3.000 destinos. Só comparem, analisem esse mapa com os pontos que a Gol, a Azul, a Avianca e a TAM, que são as grandes companhias brasileiras hoje, cobrem com as suas linhas regulares. Vocês podem ver no mapa de uma boa parte do país, principalmente ali, sem nenhuma cobertura, porque não há interesse das companhias aéreas em voar para esse destino. Enquanto que nós fazemos esse tipo de cobertura. 3.370 aeroportos são atendidos exclusivamente pelo táxi aéreo e aviação geral. Quando eu digo táxi aéreo, nós temos também os proprietários de aviões privados que têm como ferramenta de trabalho o avião executivo, né? É preciso deixar claro, avião executivo não é luxo. Essas pessoas utilizam esse transporte durante a semana a trabalho. Nós identificamos também em azul escuro, vocês veem a aviação comercial, em azul claro, o nosso táxi aéreo aviação geral, e ali você tem, né, atividades não relacionadas a negócios, né? Um comparativo de quem usa o quê. Olha ali no meio, na gestão de negócios existentes. Nós temos um volume de demanda muito maior do que a própria aviação comercial, que, bacana, está transportando muita gente que antes utilizava o ônibus. Mas essa pessoa que hoje utiliza o avião para visitar o familiar, o faz porque está empregado com aquele que usa o transporte aéreo executivo para implementar uma fábrica, para desenvolver um novo polo no país, um polo de negócios. 75% das viagens são dedicadas a negócios, como eu já havia comentado. Ali está a frota brasileira de aviação geral, né, com aproximadamente 13.000 aeronaves, né? Lembrando a vocês que o transporte regular tem aproximadamente 400 e poucas aeronaves, nós estamos com 13.000 aeronaves dos mais diversos modelos. Ali está a distribuição da frota, né? Desde os pequenos monomotores até os jatos transcontinentais, né? São Paulo chama a atenção com 3.652 aeronaves registradas, Minas com 1.057, Goiás 870. Ali nós não vamos falar dos números, mas é uma distribuição por todo o país. Muita gente não sabe, mas as 9 companhias de táxi aéreo que hoje transportam o pessoal que produz petróleo é o grande responsável pela produção de petróleo no Brasil. Não se produz petróleo no Brasil em mar, e a nossa produção de petróleo é basicamente retirada do mar. Todo o efetivo empregado numa plataforma é transportado por companhias de táxi aéreo. São 9 empresas que atuam nesse setor, né? O táxi aéreo é um serviço fundamental para a indústria de óleo e gás, que conta com a sua frota de helicópteros como parte indispensável de sua estrutura logística. 100% do transporte de passageiros das plataformas é feito com a utilização de helicópteros, totalizando mais de 1 milhão de passageiros por ano. Atualmente, 170 helicópteros de médio e grande porte são dedicados às operações offshore e onshore. Estima-se que a frota total em 2020 será de 271 aeronaves. Hoje nós já temos helicópteros que transportam 20 passageiros, piloto, copiloto, comissário e 20 passageiros. Isso com altíssima segurança. Nós voamos do nascer ao pôr do sol diariamente. Essa atividade não para. É de segunda a segunda, do nascer ao pôr do sol, com um nível de segurança admirável. Nós temos auditorias externas, que a própria Petrobras contrata,
A Shell, que é a referência mundial na área de segurança de operação aérea, aprova as operações brasileiras de offshore. E esse é um serviço fundamental para o país e é onde a gente tem enfrentado problemas que rapidamente eu vou falar mais na frente. Maiores clientes das empresas de táxi aéreo na indústria de óleo estão ali identificados, vocês podem ver, a Petrobras, a OGX, a Shell, a Exxon e por aí vai, a BP, Repsol, Statoil, grandes gigantes mundiais da área de petróleo, estão todas elas dependentes desse serviço que é oferecido por 9 companhias de táxi aéreo brasileiras. Esse mercado vai crescer. Nós já temos uma demanda projetada com base nos dados da Petrobras e de outras empresas, né? Ali em 2011, o número de helicópteros em amarelo, né? O número total, e em 2020 estima-se chegar ali em torno de 270 helicópteros, no mínimo numa projeção conservadora, dedicados a transporte de passageiros. São 270 aeronaves, ou seja, mais da metade da frota da aviação regular, lotadas, que decolam ao nascer do sol e só pousam ao cair da tarde em diversos aeroportos, né? Macaé, Vitória, Jacarepaguá, Nordeste, Itanhaém, Navegantes e outras áreas espalhadas pelo país. Ali nós citamos alguns clientes que hoje compram serviços em empresas de táxi aéreo. Lembrando que são serviços de transporte aéreo, em jato executivo, são serviços de manutenção aeronáutica, a Ambev ou a CNI, só para citar, ou a CSN ou o Banco Alfa, enfim, a AMIL, a Andrade Gutierrez, possuem aviões próprios, mas quem os suporta é uma companhia de táxi aéreo, fazendo manutenção, fazendo o solo, o embarque e o desembarque. Então, nós maximizamos a nossa capacidade instalada para atender a essas corporações. Ali estamos citando alguns exemplos, né, de grandes geradores de emprego no Brasil. Aí seguem, né, Construcap, Fiesp, Fieng, HSBC, Hyundai, Ipiranga, governos de estado, polícias, Força Aérea Brasileira, que tem também empresas de táxi aéreo, unidades de manutenção aeronáutica. Mais alguns: Microsoft, Mitsubishi, MRV, Multiplan, Pão de Açúcar, Odebrecht, Ricardo Eletro, Vale do Rio Doce e tantas outras, Polícia Rodoviária Federal, Petrobras, que utilizam os serviços de companhias de táxi aéreo. Eu acho que isso deixa bem clara a importância desse serviço num país continental. Nós fazemos ambulância aérea transportando gente no Brasil inteiro e para o exterior também. Já tivemos várias missões de resgate na Europa, nos Estados Unidos, ou, eventualmente, levando passageiros em estado grave para alguma situação no exterior. Mas, majoritariamente, cruzamos os céus brasileiros fazendo o serviço de ambulância aérea em helicópteros, em jatos executivos, em aviões turbohélices que pousam em fazendas. Nós fazemos inspeções e fazemos também trabalhos em linhas de transmissão energizadas, né? O helicóptero paira ali ao lado daquela linha energizada e o técnico executa um trabalho de manutenção sem o desligamento da transmissão, né? O helicóptero fica ali pairado, é um trabalho altamente especializado que é realizado por companhias de táxi aéreo. Nós fazemos combate a incêndios, né? Está atendendo o IBAMA com helicópteros. Nós temos centros de manutenção instalados aí de norte a sul do Brasil, fazendo serviço de manutenção, e ali está o exemplo de um helicóptero importado em estado bem precário, assim, semi-desmontado, e que no Brasil recebe os acabamentos, evidentemente propiciando ao país economia de divisas, né? Atendendo às suas próprias frotas e atendendo ao mercado que precisa desse serviço. Nós fazemos atendimento de solo, recebendo aeronaves estrangeiras que cada vez mais chegam ao Brasil, trazendo investimento. E esse investidor estrangeiro já se mostra preocupado porque ele está tendo sérias dificuldades de pousar nos principais aeroportos brasileiros, né? Nós estamos sofrendo bastante com a questão da pouca infraestrutura dedicada à operação executiva no Brasil. Sofremos muito na Copa das Confederações, porque fomos proibidos de voar. Sofremos na Rio+20, porque fomos proibidos de voar. Sofremos na visita do Papa, porque também fomos proibidos de voar naqueles aeroportos envolvidos lá, no caso do Papa, Rio de Janeiro. No caso da Copa, as cidades onde se realizaram jogos, nós, infelizmente, ficamos sem voar, com prejuízos evidentes, né? Se você não pode pousar, decolar, você não pode vender o seu serviço.
Nós fazemos malotes bancários, né, cruzando o Brasil de norte a sul. É um trabalho fundamental aí para os interesses econômicos do Brasil. E aí nós vamos falar dos óbices, das questões que muito nos afetam. Vocês devem estar vendo nos jornais, as companhias aéreas enfrentam problemas neste momento, o governo já se mobiliza buscando soluções para tentar ajudar as empresas a sair desse momento. Nós estamos no táxi aéreo há décadas sem jamais receber um centavo sequer de ajuda de quem quer que seja. O empresário de táxi aéreo, na sua grande maioria, são empresas pequenas, tocadas pelo próprio dono, que é piloto, que é empreendedor, que é corajoso, porque é um negócio que exige muito investimento, é um negócio que exige muita segurança e o órgão fiscalizador, com razão, vem atuando e cobrando de todos nós um alto padrão operacional. Hoje no Globo tem uma notícia que eu diria distorcida, quando o número de acidentes aeronáuticos no Brasil cresceu na aviação geral. Cresceu, a frota brasileira cresceu, mas não é verdade que esse número tenha crescido em empresas de táxi aéreo. A grande maioria dos acidentes envolve operador privado, e muitos deles operador privado que faz táxi aéreo pirata, táxi aéreo clandestino. Bom, aqui nós temos um primeiro ponto. Nós estamos lutando há algum tempo para que o táxi aéreo continue a ser um serviço aéreo público concedido pelo governo, como é o transporte aéreo regular. Algum legislador, em determinado momento, queria transformar o táxi aéreo em serviço privado. Não é. Como um táxi, como um ônibus, como um Boeing, nós transportamos vidas. No caso de petróleo, a atividade de petróleo e helicóptero é altamente arriscada, é atividade hipercrítica. Você pousa numa plataforma que oscila, você pousa num navio, e nós pousamos o dia inteiro, centenas de vezes por dia. E, evidentemente, isso é um serviço aéreo público, concedido, fiscalizado por uma agência reguladora. Então, nós precisamos que essa classificação seja mantida para que nós tenhamos também acesso à infraestrutura aeroportuária. Uma outra prioridade nossa é a garantia de slots e espaços nos aeroportos centrais, principalmente Congonhas e Santos Dumont. Hoje nós estamos sofrendo fortemente restrições a operar nesses aeroportos, e destes aeroportos saem os homens que vão investir na fábrica, que vai gerar o emprego em área distante do país. É de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de Brasília, que saem os investimentos. Não há como você excluir um setor nos países de primeiro mundo, isso não existe. Você compatibiliza o interesse, óbvio que a prioridade é do transporte aéreo regular, mas nós não podemos ser excluídos da infraestrutura. Esse é um problema que nós temos trabalhado muito junto às autoridades, junto ao DCEA, junto à Secretaria de Aviação Civil. Um outro ponto que nós temos tido problema sério aqui, o presidente Gustavo recorrentemente é procurado e se envolve nessa questão. Nós precisamos da manutenção da concessão das áreas aeroportuárias das empresas de táxi aéreo sem a necessidade de processo licitatório. Simplificando, as companhias de táxi aéreo, assim como a Varig, a Gol, a TAM, a Azul, elas se instalam num hangar. Esse hangar, com uma área de governo, ela é concedida às companhias de táxi aéreo. E ali elas instalam laboratórios, oficinas, toda uma infraestrutura para fazer tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Se eu perco o hangar como companhia de táxi aéreo, eu vou para a rua. Eu não tenho como instalar o meu hangar na Avenida Paulista. Então, resumindo, nós estamos sendo tratados como a loja da Copenhagen, sem nada contra a Copenhagen, como uma loja de bombom, ou uma loja de joias, ou um restaurante. Se ele perde a concessão da área, ele fecha o ponto e abre na esquina, ou em qualquer outro ponto. Nós somos reféns do aeroporto. Então, é uma luta que até aqui tem sido duríssima, porque há uma intranquilidade enorme, principalmente entre as pequenas empresas que são a maioria das companhias de táxi aéreo são pequenas. As empresas grandes devem se limitar aí a 2, 3, 4. Todas elas veem-se, nesse momento, na iminência de encerrarem atividades se, ao final do contrato, a Infraero toma o hangar e licita, que é um processo que a Infraero vem adotando. Existem razões que ela alega para adotar, mas para nós isso significa quase que sentença de morte, porque eu não tenho como tirar a oficina e o aparato, centenas de pessoas empregadas, e ali eu suporto a minha operação. Eu pouso, decolo, recepciono, faço a manutenção, embarco, desembarco,
e nós estamos, neste momento, vivendo essa decisão que foi tomada pela Infraero, publicando um ato que, ao final do contrato de concessão, ela licita o hangar e, se você não se sagra vencedor, você sai. Em alguns aeroportos, o concessionário foi avisado com tempo para sair, para simplesmente encerrar a atividade e deixar o aeroporto. A própria existência da companhia, por razões da legislação, para você criar uma empresa de táxi aéreo, você tem que provar para a ANAC que você detém um hangar com determinada infraestrutura mínima, engenharia, equipamento, ferramental, senão como é que você vai suportar a manutenção do avião? Então, esse é um óbice que tem gerado uma intranquilidade enorme. Cada vez que eu venho a Brasília, eu venho muito, e os meus colegas também, que nós voltamos, o desespero de norte a sul do Brasil é: e aí, a gente vai poder continuar a trabalhar, fazer o nosso táxi aéreo, ou vão me tomar o hangar? Porque se me tomar, eu fecho. Eu não tenho capacidade para pagar valores que já se mostraram aí. Interessante que valores elevados, mas as empresas que ganham não pagam, porque não há como suportar aluguel elevado numa indústria de transporte aéreo onde a margem é bastante apertada. Bom, eu estou terminando. Uma outra prioridade, ela se repete, né? A suspensão do ato 3139, que é o documento que nos leva a essa situação. A nossa expectativa, pelo que nós ouvimos de algumas autoridades, era de que a Infraero iria ter um processo autônomo para poder chegar para os bons concessionários, porque ela tem vários, e negociar com esse concessionário a permanência dele, mediante, evidentemente, a negociação de aluguel também, aluguel pertinente, mas ainda não estamos com essa decisão tomada. Essa é uma expectativa, uma ansiedade imensa que toma conta do setor. Isso inclui, inclusive, as operações de helicóptero para petróleo, porque você, em Macaé, por exemplo, todos os hangares estão tomados, a operação é intensa. Se você tirar o hangar da companhia de táxi aéreo, acabou, ela não tem como. A própria Petrobras vai lá nos fiscalizar e ver como é que está o nosso hangar, as questões ambientais, ferramental, controles internos, engenharia, todo aquele aparato tem que ser demonstrado numa auditoria para eu poder continuar a trabalhar, por exemplo, a indústria de petróleo. Uma outra prioridade nossa é o investimento na ampliação de áreas aeroportuárias. Aqui eu vou simplificar, não vou ler, mas vamos dar um exemplo prático. Aeroporto de Jacarepaguá, por exemplo. Existem vários lotes no aeroporto de Jacarepaguá que estão ociosos. Lotes e pátios. Pátios é o local onde a aeronave pousa, estaciona, embarca, desembarca. Jacarepaguá hoje vive um momento muito crítico. Nós temos tido uma geração de relatórios diários, né, o que a gente chama de REL-PREV, relatório de prevenção, porque o número de helicópteros que atende a indústria de petróleo hoje em Jacarepaguá é crescente e virão mais, porque as áreas de petróleo estão sendo identificadas, o navio, a sonda ou a plataforma encosta e você precisa colocar o helicóptero lá. Não é uma escolha da companhia de táxi aéreo. A Petrobras coloca e diz: olha, eu preciso de 3 novos helicópteros a partir de Jacarepaguá. Estou dando um exemplo. Vitória, mesma coisa. Macaé, mesma coisa. Quem nunca foi a Macaé, parece que você está assistindo um filme da época da Guerra do Vietnã. São centenas de helicópteros numa área muito limitada. Então, nós precisamos de investimentos para suportar a indústria de petróleo brasileira, que há interesse primeiro do país aumentar a produção de petróleo. E essa produção depende dos helicópteros e nós dependemos da infraestrutura. Então, o governo precisa definir políticas priorizando esse setor, que é o táxi aéreo e a aviação geral, porque ele é gerador de riqueza e emprego. Nós não podemos ficar só focados no transporte aéreo regular, não. Ele é prioridade, sim, mas se nós continuarmos nessa cadência, nós já batemos num limite, e eu citei o exemplo de Jacarepaguá, em outros aeroportos a situação é a mesma. No Santos Dumont, por exemplo, você programa um voo executivo com um empresário que tem uma reunião importante com o presidente da Petrobras, quando ele está para pousar, a torre avisa: negado o seu pouso, não há espaço disponível de pátio, prossiga para o Santos Dumont, para o Galeão, ou vá para outro lugar. Quer dizer, o impacto disso no negócio que está ali desenhado é terrível, né? Para nós que vendemos o serviço e para aquele empresário que está com uma reunião importante e que não vai conseguir pousar porque o aeroporto está saturado, como outros aeroportos estão saturados. Então, a gente precisa que sejam identificadas áreas nesses aeroportos para a criação de pátios
voltados ao atendimento de aviões executivos. Não queremos privilégios para ricos. Vamos tirar da cabeça que quem tem avião é riquinho, milionário. Não, é empreendedor e empresário. Eu citei ali o nome das companhias e eu trabalho no Santos Dumont e vejo a pressa, a necessidade deles de chegar, ter a reunião e partir para uma outra reunião em outro estado para a tomada de decisões que vão gerar muito emprego. Nós agora esbarramos com uma novidade, né? Querem cobrar de aviões o IPVA, ou seja, a taxa rodoviária única, porque é a mesma coisa. Nós hoje já pagamos, e os valores foram absurdamente elevados, taxa de navegação aérea, taxa de proteção ao voo, taxa de permanência no solo, taxa de pernoite no aeroporto, ou seja, já pagamos toda sorte de impostos para remunerar a infraestrutura, a proteção ao voo e tal. E aí, um iluminado quer cobrar agora o IPVA, né, que para quem é muito jovem, né, a taxa rodoviária única, o IPVA, é a mesma coisa. Você recolhe aquele recurso com vistas a investir no desenvolvimento da infraestrutura de estradas. E aí vamos cobrar um projeto que está tramitando IPVA sobre aeronaves. Se nós hoje já temos um custo elevadíssimo para fazer o serviço, com uma carga de impostos sobre folha de pagamento absurda, todo mundo sabe que o Brasil é ingrato com o empresário, né, a nossa legislação trabalhista é atrasada, nós temos direitos absurdamente mais elevados se comparados aos Estados Unidos e Europa, e agora um imposto novo, mais um imposto que é o IPVA sobre aeronaves. Então, nós estamos trabalhando, eu sei que isso aqui não é bem a infraestrutura, mas a gente achou pertinente, pela importância aqui da casa, colocar que não dá para cobrar imposto para melhorar a estrada em cima de aviões, porque nós já estamos no limite com os custos operacionais das empresas de táxi aéreo. Ok. Eu termino aqui, agradeço a paciência dos senhores e volto a pedir a todos que reflitam sobre esse setor, que a muitos parece que é algo pequeno, sem importância, mas que tem para o país uma grande importância no que tange a geração de negócios, empregos e desenvolvimento econômico. Obrigado.